Boa tarde, pessoal. Vamos agora para nossa último case aqui da Track de Arquitetura. Eu gostaria de convidar aqui o nosso colega Thomas Lobia, diretor de estratégia da Vetex, e também o Arthur Matsuda, head de produto Omnichannel do Grupo Soma, e vai falar um pouco do case aqui do Grupo Soma de Omnichannel, que é muito legal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Demetrio. Oi? Obrigado, Demetrio. Boa tarde, obrigado. Obrigado, pessoal, por ter vindo. É a última, vamos tentar fazer isso ficar legal. Bom, eu vou falar muito pouco. Eu estou aqui de Tata Werneck, na verdade. O Japa aqui, o Arthur, que ele que está desde o começo do projeto. Ele sabe tudo. Eu só vou fazer umas piadinhas sem graça e para tentar dar um pouco de segmento para a conversa. Tá bom. Obrigado aí, Thomas. É um prazer estar aqui hoje, né? Tá podendo representar o Grupo Soma também, todo o trabalho que o time vem feito aí nessa solução Omnichannel. Então, vou tentar contar uma história aqui de 5 anos em 30 minutos. E um pouquinho de mim rápido aqui. Eu sou engenheiro de formação, tá? Hoje já me considero um nômade digital. Sou ex-jogador de beisebol, acho que também é um pouco diferente. Trabalho no Soma Labs, estou um pouco mais de 5 anos no Grupo Soma. Então, já passei pelo e-commerce, por projetos de e-commerce, digitais como um todo, CRO e agora atuando mais no Omnichannel. E acho que vale a pena a gente falar um pouco do contexto do Grupo Soma, né? Acho que o Grupo Soma, como grupo, acabou de sair, né, na IPO, já tem alguns anos aí, e ela também é uma house of brands, né? Então, a gente tem hoje a Fábula, Maria Filó, Animale, Farm, na NV, mais recentemente a Hering, falando de 2,8 bi de receita, tá? 350 lojas próprias, 700 franquias, estamos falando de mais de 10 mil multimarcas, tá? E mais de 5 mil vendedores próprios. E também contar um pouco do Soma Labs, né? Que o Soma Labs é só uma área dentro do todo, do Grupo Soma, é a diretoria de inovação e tecnologia. Hoje a gente conta com mais de 200 colaboradores, tá? A gente tem vários produtos e algoritmos proprietários, que a gente atua em toda a cadeia do valor. E eu queria trazer um pouco desse timeline, que são os anos em que a gente vai focar bastante aqui nessa história de case aqui do Grupo Soma. Tá? Acho que o Soma Labs e o projeto Omni e a arquitetura que foi criada tem uma interseção muito grande, né? Então, acho que a decisão aqui de começar como que o time se organizou internamente para poder fazer isso, né? E entender que não foi só o e-commerce, né? Não foi só o time de loja. Eu acho que para conseguir mostrar isso, a gente decidiu botar essa timeline e aí a gente vai ano a ano como que foi o projeto e como que isso foi montado internamente. Bom, e aí voltando aqui, né, para o nosso tempo ali de Labs, né? Na verdade, em 2017, oficialmente, nem existiam Labs, né? Era 3 pessoas ali junto com, tacando mais o nosso PLM. Em 2018, aí sim, a gente tem formalmente o Labs. A gente tem aproximadamente umas 30 pessoas, com grande foco ainda em supply. Tá? Em 2019 é quando a gente começa a atacar muito mais forte o digital, então o time de e-commerce, app, começa a vir, o próprio time de Omnichannel também vira dentro do Labs. Né? E a gente está falando aproximadamente de 70 pessoas. Em 2020, pandemia, acho que para todo mundo foi igual, e a gente continuou crescendo, fomos para aproximadamente 140. E 2021 a gente finalizou com mais ou menos 200 pessoas, tá? Hoje eu já não sei quanto tem, já está por aí. E acho que vale a gente começar aqui definindo, né, o que é Omnichannel, né? Eu acho que é um termo que já é falado há muito tempo já, então acho que o jargão que é bonito, né? É o cliente poder comprar e fazer qualquer operação com uma marca ou transação de uma forma seamless, né? Eu gosto da palavra seamless. Mas, né, quando a gente, no final, o que a gente quer aqui? Né? A gente quer que é o produto certo, para o cliente certo, né, para a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo. Né? No final, esse é o business que a gente quer, que a gente está buscando, tá? E a gente entende que é complexo, né? Não é tão simples assim. E aí, quando a gente avança um pouco para o que é o Omnichannel Soma, né, a gente entende que esse movimento, na verdade, já começou acontecendo lá em 2014 com o código vendedor da Farm. Então, quando a gente começou em 2017 a fazer essa brincadeira, né, o código vendedor da Farm no site da Farm já representava mais de 75% de toda a captação do e-commerce. Acho que
entre todas as empresas que a gente trabalha na Vetex, de moda principalmente, que também usam esse modelo do código vendedor, acho que uma diferença muito grande que a gente sentiu do nosso lado é que a cultura da empresa já tinha vencido a barreira do o vendedor não quer participar, né? A loja física ela não gosta do e-commerce porque vai competir o canal. Então, quando a gente entrou nesse projeto e você vê que já existia uma participação bem grande do vendedor no resultado do digital, acho que você já entende um pouco como que a comunicação acontece dentro da empresa, né? E nas reuniões que eu participei, eu falo da minha experiência que eu tive lá, você sempre tem alguém da loja que participa da reunião de um canal que em muitos outros lugares estão separados, né? Eu acho que essa comunicação aberta que existe dentro de uma empresa que não é pequena, né, e tem várias marcas e cada uma com o seu modelo, acho que foi fundamental para isso acontecer. O desafio, com certeza, vai ser um pouco diferente ou muito diferente numa empresa que ainda não passou por isso. Eu acho que é aquele grande problemática de conflitos de canais ou de interesse de canais, né, que já estava resolvido para a gente. E dá toda essa abertura, né, e facilidade de falar não só com o vendedor, como também com loja, né? A gente até brinca assim que quando alguém entra no Soma, principalmente no Labs ou aqui junto com o Omnichannel, quando pergunta o que é a primeira coisa que eu preciso fazer, vai para a loja. E aí falando um pouquinho, né, de como a gente enxergou essa resposta que a gente queria dar, né, o produto certo para o cliente certo na hora certa, no lugar certo, com toda essa influência já do vendedor físico farm dentro do digital, e dado também, né, todas as problemáticas que a gente tem hoje dentro do varejo, dentro do nosso business, né? Então, um pouco aqui do Grupo Soma, né, a gente precisa de um alto capital de giro, né, a gente tem muito mix e baixa profundidade, né, a gente precisa atender isso em todo o Brasil, né, o Grupo Soma está no Brasil inteiro. Bom, não preciso falar muito sobre logística do Brasil, né, muito difícil. E a gente tem também diferentes comportamentos de consumidores em diversas regiões, e atrelado a isso também cada especificidade ou business mesmo da própria marca. Então você multiplica tudo isso aí vezes 8, já perdi a conta de marcas agora quanto a gente tem. E aí, olhando isso, dado o vendedor digital que a gente já tinha na Farm, né, eu falei, cara, qual que é a melhor forma da gente resolver esse problema? O caminho lógico aqui foi, vamos integrar estoque a partir do canal digital. Parece ser o caminho mais simples, parece ser o caminho mais rápido, né? E aí a gente entra um pouco em arquitetura, né? Quando a gente fala um pouco de e-commerce, né, o monocanal que a gente conhece, é o e-commerce falando com um CD aqui que está atrelado a um RP para fazer o faturamento, etc. Nada demais. Vamos integrar o estoque de loja, você pluga mais uma setinha aqui. Tão simples quanto isso. A gente trazendo um pouco no conceito aqui que permite a gente trabalhar ele de outras formas e um conceito um pouco mais generalista, é o conceito de marketplace, né? Então a gente tem um marketplace em cima, onde hoje, no primeiro momento era o canal digital, se conectando com cada seller e seus devidos RPs ou PDVs. Uma coisa que eu gosto de falar, você olha a sua operação e você vê ela loja, você vê ela canal e-commerce, você vê ela um PDV do franqueado, outro PDV da loja própria. Mas para simplificar e você poder criar as conversas dentro da sua empresa, você usa essa arquitetura um pouco mais genérica e aí você percebe que marketplace é um canal. E você pode ter qualquer coisa embaixo disso, né? Não é um marketplace estilo Magalu, não é um marketplace estilo Lojas Americanas, mas é um marketplace de qualquer forma. E na medida que a gente avançar, vocês vão ver isso se expandindo na estratégia. Acho que o que vale aqui é o conceito, né? Muito mais do que como ele é aplicado hoje. E aí, contando de fato aqui como é que foi essa história, né, do Omni dentro do Grupo Soma. Então, em 2017, era dezembro, estava eu, o Portelinho e o Thomas, inclusive, na loja do Rio Sul, da Foxton, tentando já integrar o primeiro estoque, colocando um ship from expressa pré-natal para aproveitar o Natal, né? Acho que não foi uma das melhores ideias, mas a gente viu que deu certo, funcionou. E aí o Grupo Soma... Deu certo para uma, vai dar certo para N. A lógica é clara, né? E aí, né, a gente não tinha... Os e-commerce ainda não eram a plataforma Vetex, então ainda em 2018 todas as marcas viraram para a Vetex e, paralelamente, a gente
colocou todas as marcas e todas as lojas para plugarem essa arquitetura e nisso que a gente chamava de omnichannel na época, né? Então, foi uma rampa, foi corrido mesmo, né? Até a gente chegar ali por setembro, outubro, que a gente começou a falar de Farm. A Farm, na época, sei lá, 70 lojas mais ou menos, o maior e-commerce do grupo. Vamos colocar todo esse estoque antes do Black Friday, né? Acho que é a melhor decisão. Eu não sei se dá para ver aqui, mas na última semana de novembro, semana de Black Friday, conecta a loja, vamos aumentar o estoque disponível para vender. Vamos vender. E acho que vale só pegar num ponto aqui para o nosso business, dado que, né, a gente tem um estoque raso, qualquer estoque que a gente plugue e aumenta a mix, a gente aumenta muito a receita, tá? Então, isso aqui tinha um valor de negócio para a gente gigantesco. Tinha lógica, a gente não estava errado. Não estava errado, continuamos certos, né? E aí a gente viu, opa, peraí, acho que vamos ter um problema. Na verdade, tivemos um problema, né? E aí o que aconteceu? A gente, colocando todos esses pedidos, né, e todos esses pedidos não só indo também para a loja, como também com a possibilidade de um pedido quebrar em pacotes e ir para múltiplas lojas, a gente viu um volume, né, de 3 vezes o valor do CD naquela época, sem nenhum controle, sem muitas integrações, foi na raça mesmo, né, e a gente falou, cara, isso não dá, não é sustentável. Eu recomendo todo mundo entrar no Instagram do Marcelo Bastos e voltar para essa data para entender a destruição de marca que isso aqui aconteceu, que isso aqui criou. Parecia muito bom, vamos vender mais, mas 3 vezes o volume de CD em um dia, ninguém entrega. Ainda mais de quem nem sabe entregar, porque caiu o pedido na loja, a pessoa da loja nem sabia, uma semana não tinha treinamento, ela nunca tinha visto aquilo na vida. Né? E aí, obviamente, a loja cheia, ela vai priorizar, não, vamos aqui vender. E aí todo atraso, tudo aquilo, e a marca é a coisa mais importante. Que foi uma das problemáticas que a gente entendeu, né? Acho que existia muita cultura do mundo físico, onde tem disputas de canais, é normal, né? Equipes não preparadas e também não incentivadas. A gente sim trabalha com uma gestão e operação descentralizada. Você não está falando mais de um CD, você está falando de múltiplas lojas. Olhando a farm específica, era a ordem de grandeza de 70 lojas. Não tinha como garantir a qualidade, a gente não tinha ferramentais suficiente e visão para a gente controlar tudo isso. Tá? E, além disso, né, eu falei isso aqui só da Farm, mas tinha todas as outras marcas com a mesma complexidade aqui para a gente lidar. E aí a gente teve que dar um pause e falar, cara, e aí, como é que a gente resolve esse problema? Né? E não é fácil, né? Porque vendeu muito mais. E como que você vira para sua empresa e fala, não, vendeu muito mais, mas a gente tem que parar tudo agora. E aí você viu, em dezembro, desligou tudo. Como que a gente faz para ligar tudo de novo? Né? Quais são as conversas que a gente tem que ter aqui para resolver isso? Acho que é bom falar, né, que integrar é fácil, né? A gente fica brincando, cara, tecnologia, mas a parte de tecnologia é o mais fácil. Né? E realmente a gente parou tudo. Se eu não me engano, a gente foi voltar à operação só ali em meados de fevereiro ou março de 2019, mas parou tudo e falou, cara, a gente precisa resolver esse problema. Aí a gente parou e ficou pensando em quais são os pilares, o que garantia em que esse problema seria resolvido de uma forma saudável, sustentável e escalável. Que a gente não precise ficar muito em cima e colocar o mesmo tanto de pessoas gerenciando todos esses pontos, né, na medida que a gente aumenta essa quantidade de pontos. Então, esses são os nossos 4 pilares para a solução. Tá? Primeiro é operação inteligente, KPI driven. Tá? A gente escolheu alguns poucos indicadores, tá, que eram o suficiente para controlar toda a dinâmica do sistema. Compartilha, faz. Acho que até o Alisson já deu o spoiler ali no outro. É o tempo médio de fulfillment e a taxa de cancelamento dessa operação. A gente excluiu o CD, porque o CD já estava estável, né? Também a gente coloca bastante inteligência para tentar mitigar riscos dada a dinâmica do sistema. Essa é a parte da engenharia que me ajudou para alguma coisa aqui. Aí, o segundo pilar, autonomia. Então, a gente não falava para a loja como ela deveria operacionalizar. Cada loja tem seu processo e até hoje a gente não controla. A gente recomenda, sim, melhores práticas, mas a gente não controla qual que é o processo dela. Transparência. Então, aí sim, a tecnologia muito aliada aqui com informação em tempo real ou o mais próximo do tempo real possível, na mão do vendedor ou da loja ali, representando como é que está a operação dela. Tá? E reconhecimento. Então, são regras claras, né, que
quanto melhor você opera em cima desses dois indicadores, maior vai ser seu incentivo, maior você se beneficia disso. E acho que uma coisa para também, né, o que o Thomas faz aqui, o que o Arthur fazia lá, essa camada inteira aqui foi feita por eles, não foi feita pela gente, né? Foi como eles entendem o negócio deles, então eles pegaram taxa de cancelamento, quantidade de pedido aberto, e isso vai demover aquela loja e ela vai perder prioridade, né? E isso também vai para autonomia, né? Para transparência. Esses indicadores estão lá. Então, aquele canal começou a ficar muito relevante e ela teve visibilidade disso. Anteriormente, ela nem sabia que os pedidos tinham entrado na loja, né? Então, a inteligência, né, que eles conseguiram criar a partir desse problema é toda proprietária né, do Grupo Soma hoje. Boa. E aí, falando um pouco, aí sim, né, o que aconteceu em 2019, né? A gente chamou aqui de a evolução, a revolução, realmente a gente parou tudo, falou, e aí, vamos resolver isso na raiz, né, de uma forma mais saudável possível. Então, sim, a gente criou aplicações dentro de loja, a gente começou a fazer as integrações de todos os assuntos, a gente embutiu muito algoritmo e inteligência nossa, né, proprietária, tá? E a expansão aqui acho que é o de menos, né? E aí, resumindo, é o que a gente entregava aqui para a loja, né? Baseado naqueles 4 pilares, uma aplicação que desse dados que eram suficientes para ela controlar a gestão dela, a operação de loja. E olhando, a gente no back-office também só controlava a partir desses 2 indicadores. E aí, né, voltando, a gente começa aqui em 2019 em Q1, né, com uma receita baixa nesse canal. Aqui eu estou falando só o digital para lojas físicas, tá? No Q2 a gente conseguiu acelerar muito e aproveitar muita coisa de épocas comerciais ali, tá? E no Q3, bom, aguentamos tudo também. E Q4 com Black Friday e Natal, não teve problema. Aqui do seu lado é direito, né? Aqui do lado direito a gente fala um pouco dos 2 indicadores que a gente acompanhou. Então, a gente começou, mesmo com um volume baixo, né, uma operação ruim, tá? E a gente foi conseguindo reduzir isso drasticamente só baseado nesses 4 indicadores. E a gente está falando aqui de 2 pessoas cuidando dessa operação. Então, a gente tinha 250 lojas, 250 pontos de estoques, né, operado e gerenciado com 2 pessoas. E aí, pacificada essa parte de pós-pedido, né, falando, a operação está dando certo agora, né? A operação já não é um problema, a gente consegue viver, não vamos passar nenhum frio de Black Friday mais, né? Bom, na verdade, aconteceu uma coisa que foi inesperado para todo mundo, né? A gente está falando aqui da pandemia. Então, na pandemia, houve a necessidade, né, de colocar outras marcas para dentro desse modelo. Então, a gente montou de uma estrutura bem plug and play, onde a Maria Filó e a Cris Bastos conseguiram se plugar em menos de 2 semanas, né? E também com a necessidade de ter os multimarcas ainda dentro do game, dentro do jogo, foi a oportunidade de a gente conseguir digitalizar elas. Então, a gente fez 2 moves aqui, tá? O primeiro, de colocar os vendedores no programa de afiliação, onde é o nosso programa que utiliza os vendedores das multimarcas para vender também nos nossos canais, tá? E a integração de estoque da própria multimarca. E aí, como é que isso impacta aqui a arquitetura, né? Falando um pouco dos afiliados, ele nada mais é que um novo ponto de contato, um novo canal. Veja que a parte que a gente resolveu, pedido para baixo, ela se mantém. Acho que o que a gente vai começar a ver aqui é que a partir como se fossem os tentáculos aqui, você pode começar a expandir para cima e para baixo. Sempre pensando, eu estou em um canal de originação, mais um canal de venda, e eu tenho uma ponta de entrega que também já está resolvida. E essa ponta de entrega também pode ir aumentando, né? Então, os afiliados, que é estender o programa do Código Vendedor para a rede associada do Grupo Soma, foi muito simples. Seja só com o código, ou seja, criando sites ou outras frentes de loja para que essa força também pudesse usar. E lembrando, né, a cultura Soma aqui que a gente já tinha, de trabalhar com vendedores físicos dentro de digitais, né, a gente consegue colocar aqui a ordem de grandeza que é 9.000, tá? Então 9.000 vendedores e ganhando uma relevância importante aqui dentro dos canais digitais do Só Soma. para marcar aqui, né? Quando foi que o programa realmente começou, né? O programa no fim foi de ali, 2020. Não, mas ali foi o começo da pandemia, vamos lá, tem que colocar a pessoa, as multimarcas para o game, né? Mas acho que a gente conseguiu aqui ganhar atração realmente no fim de 2020.
E aí, a mesma forma, a gente fala dos estoques da multimarca, nada mais é do que mais um pontinho aqui, né, dentro da nossa arquitetura. Então, a mesma coisa aqui, a gente começou o trabalho em 2020, de fato começou a vir mais o resultado um pouco em 2021, e aí, baseado nesses dois mesmos indicadores que a gente falou para a loja própria, a gente mantém e tenta controlar a mesma operação. Mas eu queria parar aqui rapidinho, não sei se eu vou estourar o tempo, Demetrios me segura aqui, mas até esse momento, a gente sempre pensava, a gente tem que integrar o estoque para saber o quanto a gente pode vender. E acho que na rede própria, né, com o apoio da síntese, a gente entendendo o PDV, a gente conseguia pegar essa informação e trabalhar em cima dessa informação. Começava a brincar, o deflator, né, um dos algoritmos que o Arthur criou, ele sabia o giro e aí ele aumentava quando tinha risco de stock out. Isso tudo em cima da informação estoque. Mas você acha que hoje você ainda precisa ter essa informação 100% para conseguir conectar estoque? Não. Baseado nesses dois indicadores, ela é suficiente para esse ponto de operação se autogerir, desde que você dê a informação, a autonomia e dê os incentivos certos. O que eu acho que mudou é, se eu sei o apetite dessa ponta de entrega, e se essa ponta de entrega está conectada comigo, ela dá atenção a esse meu canal, ela vai me dizer ativamente se ela está dando conta desses pedidos. Né? Então, ter 100% de acuracidade de estoque, que é impossível, vocês vão saber muito mais que eu, deixa de ser relevante. A gente veio de um lado de engenharia achando que isso era a base do que a gente tinha que fazer, integrar estoque, né? E agora você percebe que se a operação está andando, essa informação é secundária. A operação vai te dizer qual é o apetite dela. Se a taxa de cancelamento, né, subir, você sabe que tem alguma coisa errada lá. Pode ser estoque, pode não ser, mas você vai querer parar de qualquer jeito. Bom, e seguindo um pouco aqui no tempo, né, a gente voltando com os nossos planos iniciais, a gente vem para 2021 e continua expandindo aqui o que a gente acredita de Omnichannel, tá? Aqui a gente realmente já tem um número de pessoas muito mais focados aqui em toda essa operação, né, mais ou menos 5 pessoas, 11 pessoas em produto, tá? E quais foram os dois grandes entregas aqui desse último ano, né? Acho que o primeiro ponto é a gente colocou todo mundo na mesma mesa, né? Então, aquele exemplo que eu dei sobre o código de vendedores, né, estarem incentivados iguais, e aí entra também os vendedores multimarcas, também estarem incentivados iguais, a gente se baseia tudo na gestão de um único indicador também, que é a venda sellout. A partir daí, eles sabem qual que são a remuneração deles e eles estão incentivados a fazer um bom trabalho, tanto quanto a gente. E o segundo ponto é quando a gente começa a conectar, já tinha conectado os pontos de estoque, agora a gente falta conectar as pontas de captação. Então, a gente falou muito digital, conectando a toda a arquitetura de estoque, e aí a gente começa a avançar um pouco para a loja física também acessar os estoques que não estão na loja dela. Então, toda essa arquitetura que a gente proveu para o digital agora serve também para as lojas físicas, independente de ser loja própria ou não. Acho que quando a gente fala conectar, né, mais um canal de venda aqui em cima, isso é o vendedor na loja vender o que não tem. Né? Isso não é novidade, isso já existia antes também, mas o que aconteceu aqui? Você é um marketplace. Se você é um marketplace, você já tem visibilidade de tudo aquilo que está para baixo. Então, de novo, a profundidade do estoque, o mix, né, tudo isso estava disponível e o canal de venda tem acesso a isso no D0. Então, acho que isso é a base da arquitetura que eles montaram, permite você começar um novo canal, né, ou uma nova canal de entrega, com todas as vantagens do que você já criou. E aí, junto com os incentivos, né, todo mundo olhando no mesmo lugar, né, a gente cria aqui o nosso Soma Store, a gente consegue... a gente já tinha uma venda de prateleira infinita saindo do e-commerce, mas a gente ganha um incremento aqui em termos de receita só conectando os outros estoques de loja. Se acontecer isso para o e-commerce, era lógico que acontecer também para o físico. E sempre baseando em poucos indicadores também a gente consegue rampar na medida do possível aqui a operação, tá? Desse produto. Fala pra gente o que era aquele número, só para a gente entender. Esse 114 aqui? É a receita que a gente tinha em prateleira infinita em Q1 2019 contra Q1 de 2022. A gente dobrou. Acho que aqui é só para eu puxar a sardinha para a Vetex um pouquinho, para aproveitar o palco. Isso aqui é só, se você imaginar que você pode começar a botar mais canais ou botar mais parceiros,
nada não se altera, né? Você já, de novo, você está ganhando esse efeito cadeia. Então, acho que é muito mais como você vai encarar o seu negócio, escolher onde você vai começar ou onde você vai expandir para quem já estiver fazendo, né? Acho que a mensagem aqui era muito mais sobre a arquitetura e como que isso auxilia as decisões ao longo, né, dessa jornada. Acho que como a gente consegue manter a escala, né? E como a parte da digitalização em loja, que foi o que a gente provê dentro ali não só a nível de vendedor, como também loja, auxilia em tudo isso aí, né? Então, em termos de números e em termos de gente, como é que isso ficou? Bom, então, lembra o primeiro slide ali falando sobre pessoas do Labs, né? Praticamente é o Labs que cuidava, né? Então, 2017 era 3 pessoas, 2018 mais ou menos 30, 2019 70. Olhando toda a cadeia de valor, tá? A gente tem uma parte da cadeia produtiva, do início da cadeia produtiva muito forte em pessoas, tá? Acho que 140 em 2020, 200 pessoas em 2021 mais ou menos. E aí quando a gente fala de receita, né, transações em cima de toda essa operação, a gente sai com o primeiro ano ali, né, de teste com 27 milhões, a gente entende os gargalos e resolve a operação e já consegue mais dobrar. No próximo ano, com a entrada de afiliados, já vamos para 215 milhões. E o último ano aqui a gente está falando de 390 milhões, está com 1,3 milhões de pedidos, né, em pontos descentralizados, tá? Com 350 pontos de operação, mais de 13 mil vendedores, seja próprios, afiliados ou de franquias, né, com mais de 400 franquias e multimarcas envolvidas em toda essa operação. E aí a gente está falando de mais ou menos 5 pessoas ou 5 pessoas na operação, gerenciando a operação. Óbvio que conta com todo o time de loja, né? Mas gerenciando a operação. E 11 pessoas trabalhando em cima de produto. Então, você está fazendo 40 milhões para a empresa? Ô, Alisson, está na hora do aumento, Alisson. Pô, a eficiência do cara. Manda bem, né? Bom, e acho que essa aqui é o case Soma, tá? Essa foi a arquitetura, essa foi como a gente resolveu os nossos problemas e como a gente acredita que ainda podemos se basear tanto em arquitetura quanto em conceitos para seguir daqui para frente ainda. Enfim, são 5 anos em 30 minutos, mas a Ana está aqui, que é a mãe do projeto, o Alisson está aqui, que é o pai do projeto, está o Arthur aqui, segura essa galera e vai perguntando mais coisa também. Obrigado, galera. Então, pessoal, era isso que eu tinha que apresentar. Muito obrigado pelo tempo. Pergunta. Você que é o dono da sala. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aqui para o Thomas, para o Arthur, aqui do público? A gente tem um tempinho ainda. Quem quiser perguntar. Aqui. Leva ali. Leva ali para ela. Para ela aqui, ó. Tudo bem? Como que funciona a logística? Por exemplo, quando tem uma venda em uma loja franqueada ou quando tem... cada produto sai do estoque daquela loja e eles embalam o pedido e enviam? Ou tem um centro de distribuição? Como que funciona? Aqui a gente simplificou muito falando sobre arquitetura, né? Mas por trás tem todo um ecossistema, né? Que não só para gerenciar a operação, como também aplicações que a gente consegue embutir inteligência e fazer isso de uma forma escalável, aí no caso, falando de logística e transporte. Então, quando sai de uma franquia ou de uma multimarca, a gente conta sim com o nosso time de transporte, que a gente conseguiu internalizar essa gestão e a gente presta um serviço para a franquia ou multimarca. Se você for numa loja da Farm, na sexta de Black Friday, você vai ver uma montanha de caixa, que elas estão lá preparando os pedidos que caíram, e aí tem contrato com o Correio, com o Jadlog, eu não sei as empresas, mas com as Last Mile, né, porque é muito para aquela região. Eles controlam muito hoje a demanda, equilibrando onde está o pedido, né? Então, aqui em São Paulo, a loja da Oscar Freire vai atender uma região ali, né? E aí eles controlam quanto do CEP em volta pode cair naquela loja. Para todas as marcas.
que foi um pouco que falaram sobre quando eles compraram a Cris Barros, quando compraram a Hering agora, a velocidade que eles conseguem roll out isso na nova estrutura. Ô, Arthur, tudo bom? Então, ela estava, só terminando aqui, Ah, não, desculpa. quando se compra na sua cidade, depende se tem estoque. A pergunta é, quando ela compra na cidade dela, o estoque vai sair da loja ou da franquia da cidade dela ou do CD? Aí, óbvio que passa por uma série de inteligência nossa, mas se aquele estoque é o último estoque, por exemplo, daquela que você quer ir lá naquela região, vai ser de lá. O importante aqui é a gente conseguir entregar para o cliente. Parabéns pela apresentação. Vocês usam de ERP, qual solução? Lynx? Lynx. E o OMS também é Lynx? Não. A gente fala que a gente tem todo Vai um me quebrar? ecossistema, tem todo o ecossistema, né, em cima do que a Vetex nos fornece. Então, o que a gente gosta de fazer muito no Soma é abstrair conceitos. A gente pega o que a Vetex tem, o uso de melhor dele e onde a gente acredita que dá pra fazer falta, tem um gap, alguma coisa, a gente entra. Chama a síntese, está aqui, ela que conecta esse mundo todo. Está aqui ele. Tá com pergunta? Opa, Nelson Casarino da Oscar Calçados, sou cliente da Lynx também. Queria saber o seguinte, qual que é o maior desafio desse projeto seu? Integração do estoque, software, qual a dor maior? Beleza. Bom, acho que como eu passei ali um slide, né, até foi meio rápido, a tecnologia e a integração ela não é a parte mais difícil, tá? A gente tem vários parceiros aí que são bons e conseguem fazer isso pela gente, né? O nosso foco nunca vai ser... o drive não é a tecnologia, mas a gente usa muito ela, né? Só que o maior desafio é cultura e pessoas. Então, como é que você faz para chegar onde a gente chegou com essa quantidade enxuta de pessoas para gerir toda essa operação com todos esses pontos de operação? Você tem que mudar as pessoas que estão lá no ponto. Então, quando você começa a basear naqueles 4 pilares, querendo ou não, você meio que começa a mudar como o monocanal ou físico, na loja física, enxerga todo o contexto da marca. Tá? E aí foi suado, foi difícil, mas acreditamos que a gente acertou. Você acha do meu lado, para essa pergunta, eu como um parceiro, um fornecedor nesse projeto, eu ia lá na reunião e estava a Tassi, que é a diretora de marketing do grupo, que para ela esse canal não significava nada, mas acho que mostra muito de qual era a importância e como eles entendem o projeto dentro da empresa, né? Então a cultura, ela está na reunião, ela está na comunicação. A gerente de loja manda um WhatsApp pro Arthur e fala, olha, deu ruim aqui. Né? Então já tinham barreiras que eles venceram antes. Né? Eu entendo essa como o maior desafio para outras empresas que eu replico ou tento replicar esse modelo. Né? A minha sorte foi a disputa entre os canais já estava um pouco mais apaziguada, assim, então foi mais tranquilo. Oi, boa tarde. Eu queria saber um pouco como vocês lidam com a situação das comissões e a apuração do pagamento que tem que ser compartilhado aí entre esse ecossistema todo, né, de parceiros, franquias, enfim. A gente tem que entender a complexidade de cada marca, cada tipo de operação. É tão simples quanto isso. Então, que não é simples. Essa é uma parte, sim, um pouco complexa, mas a ideia aqui é que a gente não gere esse conflito de interesse. Então, de uma certa forma, todo mundo tem que estar incentivado. Não é a gente que determina qual que é o valor de ser comissionado. É óbvio que a gente tem palpite de como, né, deveria ou poderia ser, qual pode ser a melhor forma, mas isso vem muito da estratégia comercial, né, porque você está pagando principalmente as vendedoras próprias, assim. Comercial atacado, quando a gente começa a falar de vendedores atacado, né, e também fugiu o terceiro ponto. Mas e a apuração? Porque eu entendo que precisa ter essa política, né? Nesse controle, né, eu mostrei aqui 2 aplicações que a gente tem. Tá? O Mais Vendas, onde ele olha todo esse contexto numa visão única de captação líquida que a gente chama, e a gente controla e gerencia tudo por aí.
Então, todos os vendedores que a gente paga é através dessa captação, onde todo mundo está olhando a mesma coisa, tem o mesmo incentivo. E aí tem a parte do mais Omni, que olha a parte operacional. Então, baseado nesses dois indicadores, mais o volume, cada marca tem sua estratégia de como você vai incentivar. Mas a gente mostra a mesma coisa para todo mundo de forma igual. Uma coisa que eu lembro desse projeto, quando a gente estava querendo plugar a loja e criar um engajamento, né? O incentivo é muito engajamento. E você não pode estourar o incentivo, porque senão fica deficitária a operação, né? Mas um dos pilares de como atacou o problema é a visibilidade para a força, né? No fim, todo mundo entra aí no verão e fala, quanto é que eu fiz hoje? Né? E a gente não tinha começado com isso, e aí começou a botar isso e aí teve que integrar, porque antes era um outro software que fazia isso, mas agora tem mais canais, e isso também faz parte de uma das aplicações que o Soma Labs teve que criar. E aí puxou para o lado deles isso. Eu não peguei o início todo da palestra. Vocês usam qual funcionalidade dentro das lojas para o vendedor mostrar a prateleira infinita? Vocês usam o in-store ou o aplicativo mesmo? A gente tem uma aplicação própria que consegue olhar todo o estoque plugado nessa plataforma. Mas ele tem a mesma experiência que tem no e-commerce, assim, ou só vê produto rapidamente? A gente tem a experiência do que a gente acredita que é a experiência para o nosso vendedor. Pode ser que ela não sirva para outros negócios, outras marcas, mas para o nosso vendedor Animale, nosso vendedor Farm, nosso vendedor Cris Barros, faz sentido. Respondendo rápido, é diferente do e-commerce. É uma experiência para o vendedor. Entendi. E agora uma pergunta minha aqui sobre isso. Vocês tinham outros aplicativos, né? Vocês usam a Dito, tinham outros parceiros. Vocês juntaram isso tudo numa nova interface única ou continua separado? Acho que a gente está falando um pouco de futuro, né? Existem ainda barreiras que a gente precisa, sim, quebrar. Muito que eu falei hoje, se a gente quebrar o Omnichannel, estava escutando o talk ali do Brandon, acho que é Brandon, né? Ele falou um pouco, separou o Omnichannel ali em engagement, fulfillment, e produto, promoções, etc. Aqui é muito focado ainda em fulfillment. Então, dado um pedido, como é que a gente conecta o todo? Quando a gente começa a falar de engagement, eu acho que a gente ainda tem um caminho a trilhar para começar a conectar isso. Necessariamente precisa ser dentro de uma mesma interface? Quem vai me dizer é o vendedor. Nosso foco está em cima do vendedor. Hoje a gente sente que tem uma oportunidade, mas a gente ainda não atacou muito isso aí. Última perguntinha aqui para a gente fechar, vai lá. Minha pergunta aqui entendi, você se apresenta. Alisson, entendi, pô, maneiro, mas eu gostaria de saber qual que é o próximo passo agora, Arthur. Você fez a integração com a multimarca, você fez a integração com a loja própria, a gente tem N ponto de contatos, e agora? Qual que é o futuro que você vê desse processo de Omnichannel? Acho que no curto prazo que a gente tem uma pauta grande, né, que é a Ering, então toda essa nossa tese a gente acredita que é aplicável também em cima da Ering, né, aprovada em 8 marcas, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acredito que é ir para o nível do engagement mesmo, né? Então, ir de fato para o statement utópico do Omnichannel, né? Fazer que um cliente comece qualquer transação, operação, conversa em um ponto, vai fluindo entre outros pontos, seja de captação, seja de comunicação, e isso seja de uma forma seamless. É isso, pessoal. Obrigado aí. Acho que a gente tem que fechar para começar também. Ninguém quer ir lá. Nosso concorrente, aí daqui a pouco a gente não vai escutar mais nada aqui, não tem jeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Essa foi a última apresentação aqui desse palco de hoje, tá? Tem mais tarde uma premiação da eShopper que vai acontecer aqui também. Quem participou, quem foi no stand deles e tal, pode voltar às 6 da tarde aqui para o sorteio.